E tudo o que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Meu nome é Juliana, eu sou casada com Cassiano, tenho um filho, Pedro, de 11 anos, e eu vou contar o que Deus fez na minha vida através da oração. No dia 6 de fevereiro, eu amanheci sentindo um caroço na minha barriga, do lado esquerdo. E ele era bem palpável. Eu já estava sentindo dores. Liguei para uma irmã e ela disse, eu vou ver se eu consigo uma consulta para você. E no outro dia, no dia seguinte, à tarde, eu já estava em consulta. Quando eu cheguei no consultório, a doutora me examinou, pediu um exame, uma ultrassom abdominal, e me pediu que eu trouxesse já no dia seguinte. E quando ela viu o exame, o diagnóstico era um cisto no ovário esquerdo, classificação ORAD-5, que é alto risco de malignidade. E ali foi muito difícil. Logo ela já conseguiu, já passou para outro médico e eu já fui encaminhada para uma consulta com o cirurgião oncológico, porque ela falou assim, Juliana, não é uma coisa boa, mas vamos ver o que o especialista vai dizer. E acho que foi uma semana depois eu já estava no HGF, foi encaminhado para o HGF. Quando eu cheguei lá, o médico olhou o exame, a ultra abdominal, me examinou e ele disse assim, olha, é caso de cirurgia, você vai precisar fazer uma cirurgia, mas eu vou lhe pedir mais alguns exames, tomografia, ressonância e alguns exames de sangue e o exame do coração já para você entrar em cirurgia. Quando eu fiz a ultrassom abdominal, o cisto estava com 12 centímetros, E quando chegou o dia da tomografia e da ressonância, foi menos de 30 dias, 20 dias, quando eu recebi o resultado, o cisto já estava com 21 centímetros. Nesse processo, eu sentia muitas dores, A minha barriga começou a crescer bastante. E quando eu retornei com o doutor, que ele viu tudo, a ressonância, ele disse assim, olha, eu vou colocar agora você na fila para a cirurgia, vou colocar aqui no sistema e vamos aguardar para você vir fazer a cirurgia. É uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia que provavelmente você vai precisar ficar na UTI, você vai precisar tomar sangue e aí ele me falou assim umas coisas que foi muito difícil de ouvir, Mas nós ouvimos ali, eu estava com meu esposo, e quando saímos do consultório dele, que eu desci as escadas, porque fica na parte de cima, quando eu desci as escadas, que eu precisei ir para um departamento para colocar o meu nome lá na fila da cirurgia, ali eu entendi o que estava acontecendo. Então eu caí no choro, no pranto, no corredor do hospital. E o meu esposo, ele me segurou, Receber esse diagnóstico de câncer é muito difícil. E ali ele me acolheu, nós ficamos ali alguns minutos. E logo eu liguei para uma irmã, que é minha líder, muito amiga, discipuladora. E ela disse, estamos indo aí te buscar. E dali, nós fomos para casa de uma outra irmã. E aí ela disse assim, Ju, você não se preocupe, porque Deus vai fazer todas as coisas, Deus, Ele nunca nos abandona. E eu creio que realmente o Senhor nunca nos abandona. Mas existem situações que são bem difíceis da gente passar, porque não está no nosso entendimento humano, É algo sobrenatural. E ali eu fiquei na casa dela, passei o restante do dia, nós almoçamos e os irmãos oraram, em todo o tempo, nós já estávamos em oração.
E essas indas e vindas para o HGF, Deus começou a movimentar as pessoas ao nosso favor, nesse momento tão difícil. Eu lembro com muito carinho um casal que, enquanto eu estava indo fazer os exames, né, no HGF, para a preparação para a cirurgia mesmo, esse casal chegava lá em casa 5 horas da manhã e nós íamos no carro ouvindo louvores. E cada louvor que passava no carro, Deus falava comigo. E esse casal sempre junto. E nós sempre orando, né? E quando chegou a parte da espera, porque existe uma espera, que foi exatamente a espera de colocar o nome no sistema até chegar o dia da cirurgia. Como eu já estava com a barriga bem grande, eu já estava sentindo muitas dores, aí essa minha irmã, ela disse assim: irmã Juliana, nós vamos precisar colocar uma cama na sua sala. E eu disse: não, mas não precisa, né? Ela disse: vai chegar um momento que você não vai mais conseguir subir. E quando você fizer a cirurgia, você não vai conseguir subir e descer escadas, porque a minha casa é duplex. E aí eu disse: tá bom, tudo bem. E ela trouxe a cama, eu disse: então vamos descer a minha cama. E ela disse: não, eu vou trazer uma cama para cá, a gente vai colocar uma cama. E ali os irmãos desorganizaram assim, né, a minha sala, tirou a mesa da sala e chegou a cama. E eu falei assim para o meu esposo: Deus tirou a mesa da comunhão e colocou a cama da enfermidade. E nós precisamos entender o que Deus está querendo fazer. E foi bem difícil, né, nessa parte, porque ali realmente vai tomando forma, né, o que está acontecendo. E nós chorávamos muito, mas também nós orávamos muito. Os irmãos começaram a ir na minha casa, né, começaram a ir lá para casa. E ali nós começamos a ver a provisão do Senhor. Não nos faltou nada. Não nos faltou oração, não nos faltou intercessão, não nos faltou recursos, alimento. E é interessante porque no começo do ano, no dia 1º de janeiro de 2024, meu esposo e eu sentamos e colocamos algo diante do Senhor. Nós colocamos para Ele que nós estávamos à disposição para viver no centro da vontade dEle, para servir famílias. E no dia 6 de fevereiro eu fiquei doente. Só que a minha casa se tornou a igreja. Eu não estava podendo ir até a igreja, mas a igreja veio até a minha casa. Tinha momentos assim que eu chorava, né? Assim vinha a consciência do que estava acontecendo, da gravidade, né? Do diagnóstico. E eu chorava e ali algum irmão mandava, né? Um casal que a gente cuida de casais, e os casais mandavam uma palavra. No momento que eu dizia assim: Jesus, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E aí a gente recebia um versículo, a gente recebia uma ligação, ou o irmão dizia assim: posso ir aí? Tô indo aí, vamos orar. Teve também algo muito especial, que foi uma irmã, né? Ela falou assim: Juliana, eu posso fazer meu aniversário na sua casa? Eu disse: pode. Ela disse: eu quero fazer o meu aniversário na sua casa e o meu presente vai ser a sua cura. Eu quero pedir ao Senhor que Ele te cure. E ela mesma organizou tudo, né? Ela fez tudo, chamou os irmãos. E ali nós fizemos um culto a Deus. Nós fizemos orações, louvamos, né? A irmã trouxe a palavra e nós celebramos ali a vida, né? E ela pediu, né, ao Senhor que o presente dela fosse a minha cura. E tudo foi movido pela oração, pela intercessão. Então a cama chegou, né? E a minha mãe veio ficar com a gente, porque eu já não conseguia fazer mais nada, né, de coisas de casa. E ali começou a espera. E eu lembro que eram muitas dores mesmo.
E ali naquela espera, nós fomos aprendendo da parte de Deus que tudo quem faz é Ele, nós não fazemos nada, né? E ali passou uma semana, 2 semanas e nada do HGF responder, né? Me chamar para fazer a cirurgia. E aí entrou um outro irmão. O Senhor tocou muitos corações através da oração. E o irmão disse assim, não, vamos entrar com um recurso jurídico, né? E aí foi colocar, juntamos toda a documentação, colocamos no recurso jurídico. O juiz aprovou lá, né, para que a cirurgia fosse realizada imediatamente, porque eu corria risco de morte, né? E era uma cirurgia de risco. Mas mesmo assim o HGF não autorizou, não respondeu, não acatou a decisão do juiz. E nós orávamos, né, em oração constante, dia e noite, pedindo ao Senhor para Ele abrir a porta da cirurgia. E é interessante que o irmão falou assim, não, eu vou colocar o recurso novamente, vamos entrar com o recurso novamente. E foi colocado, mas a gente não teve resposta. E numa noite, na segunda-feira, eu comecei a sentir muitas dores mesmo, ao ponto de dizer, eu não estou suportando. Eu já estava tomando a medicação forte, né, aquela medicação Paco, mas não estava resolvendo. E aí numa terça de manhã, eu fui para a emergência do HGF. Eu vou tentar entrar pela emergência do HGF. Quando eu cheguei no HGF, eu não fui atendida. A médica que me recebeu lá, ela disse, não, o seu caso não é caso de emergência. Eu falei, mas eu sou paciente daqui, eu estou aguardando uma cirurgia. Ela disse, não, a senhora não vai poder ser atendida. E dali eu saí, a gente foi para casa, né? Quando foi à noite, meu esposo disse assim, eu vou para o culto. Era um culto de doutrina, uma terça-feira. Eu vou para o culto. E eu fiquei. E 3 irmãs vieram me visitar nessa noite, né? E uma delas, nós estávamos em oração, hino da harpa, e uma delas disse assim, vamos orar, né? Vamos orar e ver o que o Senhor vai fazer. E no meio da oração, o Senhor usou a vida dela e falou assim, arruma a bolsa, porque Deus vai dar alta para uma pessoa no hospital e Ele vai abrir a porta para você amanhã. E eu disse, meu Deus, né? Está certo, minha bolsa já estava arrumada. E assim foi, meu esposo foi para o culto. Quando ele chegou aqui na igreja, nessa terça, ele muito desesperado, né? E aí ele me contando depois, né? Quando ele chegou, ele disse que o Senhor mostrou a ele um irmão aqui da igreja, disse, vá lá falar com ele, né? E quando ele foi falar com o irmão disse assim, irmão Cassiano, eu vou ver o que a gente pode fazer, mas a orientação é essa. Aí ele passou toda a orientação. E ele disse assim, Juliana, vamos, a gente vai agora à noite. E aí, enquanto ele subiu para se ajeitar, né, o Espírito Santo falou ao meu coração, vocês não vão agora, você não vai agora. Você só vai amanhã, depois do plantão. E eu, né, na hora eu disse, meu Deus. Aí eu falei assim, Cassiano, nós não vamos agora, porque o Senhor disse que é para ir só amanhã depois do plantão. O Senhor falou que é para eu ficar aqui, dormir com vocês, me despedir e ir para lá. Aí ele disse, você tem certeza? Eu disse, tenho certeza. Tá certo. E assim nós fizemos. E aí nessa noite, dormimos todos juntos, né? E quando foi no dia seguinte, tomei café da manhã com meu filho, com a minha mãe, com meu esposo, e fui para a UPA, né? Quando eu cheguei lá, realmente depois do plantão, uma doutora me atendeu e disse assim, não, mas eu disse, doutora, eu tô aqui por isso, né? Contei todo o meu caso e falei para ela, eu quero ser internada, eu preciso ser internada para fazer cirurgia no Valdemar. Ela disse, não, mas não é assim não.
Aí eu disse, mas eu preciso. E esse médico, né, ele disse assim, peça para ligar, para colocar no sistema, coloque no sistema o seu nome. E aí eu pedi tudo, coloquei, disse, doutora, coloque no sistema. Só que quando eu falei o nome, né, desse médico, ela olhou para mim e disse assim, doutor tal, e falou inclusive o sobrenome dele. Eu disse, Ela disse, não precisa você me dar o número dele, não. Eu tenho o número dele. Ele foi meu professor. E ali ela ligou para ele na minha frente e ele explicou todo o meu caso, a gravidade, e pediu para ela colocar o meu nome no sistema, para ela poder fazer isso, de me acolher na UPA e colocar meu nome no sistema, para eu esperar para poder fazer a cirurgia. E assim foi feito. Ela me internou na UPA, colocou o meu nome no sistema, do jeito que é para ser feito, né, na secretaria lá de saúde, e me internou. Só que quando foi depois do almoço, no mesmo dia depois do almoço, às 3 horas da tarde, a assistente social veio e disse assim, olha, a internação dela já saiu, está autorizada para ela ir fazer a cirurgia dela lá no Valdemar de Alcântara. E ali nós glorificamos o nome do Senhor, vimos que realmente Ele abriu a porta. E quando nós estávamos terminando a ligação, né, terminando de conversar com a assistente social, o HGF ligou para o meu esposo e disse, olha, abriu a porta, abriu a vaga aqui no HGF para a dona Juliana vir se fazer a cirurgia. E aí nós optamos em fazer no Valdemar. Quando eu cheguei no Valdemar de Alcântara, já bem ruim, né? Eu fui internada e os médicos vieram me avaliar, não precisei fazer exames e toda a igreja estava orando, Quando eu estava internada no Valdemar de Alcântara, esse médico veio me ver e ele disse assim para o meu esposo, vamos orar. E ele pediu para o meu esposo colocar a mão dele em cima da minha barriga e o doutor colocou a mão dele em cima da mão do meu esposo. E ali ele fez uma oração. Ele fez uma oração dentro daquele quarto, uma oração pentecostal, né? Como a gente diz. E ele orou com muita fé, que Deus poderia fazer um milagre. E quando terminou a oração, ele olhou para mim e disse assim, irmã Juliana, quando tudo isso aqui acabar, eu quero saber quantas vidas a senhora ganhou para Jesus aqui dentro. E naquele momento eu falei, meu Deus, como assim, né? E ele disse, eu quero ouvir os testemunhos. Eu olhei e disse, amém, tá certo. Como eu fiquei 5 dias esperando para ser operada, né? Quando aquelas mulheres entravam no quarto, eu comecei a falar do Senhor para elas. E ali o Senhor ganhou vidas para Jesus, né? Foram 2 vidas para Jesus. Uma outra que estava ali internada se reconciliou com o Senhor. Uma dessas que se entregou para Jesus, o filho dela já pedia pela vida dela há muitos anos. E ali ela se rendeu aos pés do Senhor. E ali eu fiquei 5 dias no hospital, porque a equipe médica estava estudando o meu caso, avaliando como que ia fazer, fiquei fazendo outros exames, e a igreja intercedendo. Teve algo muito importante, que quando eu descobri isso, lá no comecinho, no dia 6 de fevereiro, eu coloquei o meu nome ali no mural de orações da igreja, né, que tem todo o culto. E eu criei verdadeiramente, né? A minha fé foi tão grande, eu disse, existem homens de Deus que oram nesse altar. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer um milagre. E eu coloquei meu nome com muita fé ali. E todo culto eu orava e pedia ao Senhor para Ele me curar. Uma das perguntas mais difíceis de responder durante todo esse processo foi a pergunta do meu filho.
Ele disse assim: mãe, você vai morrer? E eu disse: filho, um dia todos nós iremos, mas eu não sei se é o momento ainda. Mas o Senhor nunca vai lhe deixar. E você pode orar. Nós só podemos orar, pedir a Deus. E assim nós fizemos, né, com a igreja. Também teve outro ponto muito importante, que foi, a irmã me ligou e disse assim: irmã Juliana, eu posso colocar o seu nome na intercessão do círculo de oração? As irmãs podem saber? Eu disse: podem saber. Eu preciso de oração. E ali ela colocou também, né? Então, em todo o círculo de oração, meu nome estava lá, a igreja estava orando. Quando chegou o dia da minha cirurgia, o médico veio falar comigo, ele explicou para o meu esposo os riscos, tudo, né? E ele disse assim: vai dar tudo certo. Nós entramos, eu entrei na cirurgia, foi uma cirurgia de 5 horas e meia, mas para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Foi uma cirurgia muito bem sucedida. Eu não precisei ficar na UTI, eu não precisei tomar sangue, eu não precisei sair com aquelas bolsas, né, que eles falaram que talvez seria necessário. Quando o médico abriu, né, depois que eu fui para consulta, falar com ele, quando ele abriu, ele disse assim: dona Juliana, era tudo muito grande. Eu fiz uma cirurgia, retirou trompas, ovários, útero, colo do útero. E eu entrei na cirurgia com 77 quilos. 2 dias depois, eu fui para a pesagem e eu estava com 67 quilos. Foi retirado 10 quilos entre líquido, massa, coisas que tinham lá dentro, né? E o meu ovário esquerdo, ele estava pesando quase 1 quilo. Depois que eu recebi a biópsia, né? Que o médico me explicou tudo. E uma coisa que ele disse assim: dona Juliana, o único órgão que a gente não mexeu foram as alças intestinais, do intestino. Mas todo o resto foi preciso ser manipulado. Talvez você tenha algumas sequelas, né, dessa questão, bexiga, essas coisas. Foram 36 pontos, foi uma cirurgia aberta, abdômen aberto. E, para a glória de Deus, eu não tive nenhuma inflamação, eu não tive nenhuma infecção. Foi tudo assim, da mão do Senhor mesmo. Foi Jesus quem fez essa cirurgia. E quando eu retornei para receber a biópsia, o médico, né, o Dr. Carlos, ele disse assim: Juliana, a sua biópsia deu satisfatória. E eu disse assim: satisfatória, doutor? Ele é. E a senhora acredita que a senhora não vai precisar tomar químio e nem rádio? Eu falei: eu creio. Aí eu disse: doutor, milagres a gente não explica, nós não explicamos. Milagres a gente só dá o testemunho. E ele disse assim: vamos lhe acompanhar por mais 5 anos, mas a senhora não vai precisar fazer tratamento. E o diagnóstico deu benigno, né? O que Deus mudou tudo, porque em todos os exames estava como câncer. E Deus fez esse milagre. Quando ele abriu, o tumor tinha estourado. O tumor tinha estourado dentro do meu corpo. Por isso que eu sentia muitas dores. O líquido de dentro do tumor estava em todo o meu abdômen. E Deus fez um milagre. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou aqui compartilhando com a igreja do que Deus fez, do poder da oração, a fé que excede todo o entendimento humano, porque o vale da sombra da morte, ele é sobrenatural. Nós não entendemos. Só com o Senhor, só com o poder da oração, somente com o que Ele faz. Ele é dono de tudo, Ele abre todas as portas. E foi Ele quem fez. E eu glorifico a Deus por estar aqui hoje contando dos feitos do Senhor. Amém.